Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto encontro. Hoje nós vamos falar de um assunto bem gostoso, que é a amamentação e o desmame. Queria apresentar a vocês as nossas psicólogas, a Larissa, Gisele, a Olá. Patrícia e a Olá. Mayra. Mayra daqui a pouquinho está aí com a gente. E eu queria começar falando um pouquinho de um assunto que surge bastante, né? Eu acho que quando a gente está nesse processo de amamentação, eu vejo muito, minhas pacientes trazem, né, no consultório, então o quanto que é difícil, às vezes, o sonho, a expectativa de poder amamentar, o medo de como vai ser, né? Algumas não conseguem de fato amamentar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, acho que a Patrícia vai trazer um pouco esse assunto. E também aquelas mães que super se realizam, que dá tudo certo e depois vem o desmame, e aí tem algumas que vão mais tranquilo e algumas que têm um pouco mais de dificuldade, né? Então, acho que a ideia é a gente trazer um pouco as nossas experiências para ajudar um pouquinho vocês. E falando um pouco, basicamente, conceituando um pouco esse assunto, né? Além da questão nutricional, que a gente sabe que é muito importante, existe toda uma parte de significado, né? Simbólica por trás disso tudo e que também interfere muito no desenvolvimento e na relação, né? Eu falo que, inclusive, na parte emocional da mãe, né? Do pai, então eu acho que tá tudo muito ali juntinho, né? A parte da amamentação, a gente percebe um fato que é da parte da mãe, né? De ela ter ali, depende muito como ela vê o filho, né? Acho que as meninas vão poder explanar um pouco mais isso no debate, mas como que ela tem essa representação, né? E aí traz um pouco aquela questão, né, do poder, e também traz o vínculo, a segurança, né, para o bebê. Eu acho que ele revive um pouco, né, quando ele estava protegido ali no útero, então traz isso um pouco, e o próprio desmame traz, né, essa tentativa, né, de ir substituindo e trazendo símbolos e significados, e entra, né, as outras relações, não só a mãe e o bebê, que eu acho que a gente falou isso da nossa última webinar, que é as fases do desenvolvimento, então ele sai daquela fase, né, oral, anal, e vai entrando para uma fase fálica, onde tem aí o pai, né, e ele começa a descobrir o mundo. E também tem a perda, sem dúvida, né? Tem toda a representação, falo que é a perda necessária, e a mãe volta a ter vida, né? Ela volta a ter um relacionamento, ter a sua rotina, e muitas vezes aí entra algumas questões que podem dificultar ou facilitar esse processo. Então, eu queria convidar vocês, meninas, a trazerem um pouquinho a experiência, a visão de vocês, a ideia de vocês sobre esse assunto. Quem quer falar? Então, eu quero falar, E, posso falar? claro. Então, meninas, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, né? Eu consegui amamentar no peito, né, o meu filho até 1 ano e 7 meses, né? Foi um Isso é outro momento muito assunto, né, Gi? Quando parar, quando é o ideal, quando não, né? Também é um conflito verdade, típico da fase. muito. Então, foi assim, foi um momento muito bom, um momento único, sabe? É um momento assim de conhecer com o filho, saber o que ele está sentindo, saber os tipos de choro, tudo, né, que ele passa, que Criar ele vive, relação, né? a relação, sim, uma simbiose, né? E assim, no começo, realmente, a gente é totalmente assim, tem aquela posse do filho, né? Mãe, você já viu, no começo não Só tem como sou negar. eu. É. Só eu, às vezes você até, né? Você não abre espaço, às vezes, nem para o pai. Tem hora, você não pode deixar que eu que Exato. vou, porque só eu que vou resolver o problema agora. Mas, assim, aos poucos, eu fui percebendo que era importante estar inserindo o pai nessa relação, né? Que é importante. Eita. Que para o pai participar, para acompanhar o desenvolvimento e também para a gente dividir, né?
dividir, não ficar sobrecarregada, porque é um peso muito grande, né? Sem Assim. dúvida. Então foi assim, foi muito bom. O meu esposo ajudou bastante nos cuidados gerais, tanto de trocar, de ficar com ele, de colocar ele para rotar depois que mamava, para eu fazer as coisas. Então foi um momento assim muito bom que eu e ele foi fazendo essa troca, né? E foi ajudando muito. Então, assim, eu li muitos artigos onde cita a importância da mãe, né, de nós, tá inserindo o pai na relação, porque às vezes a gente fica querendo fazer tudo, mas a gente pode Fica dividir, cansado. né? E daí Sem Gi, dúvida. sobrecarrega. Oi, Gi, Paty. e como que, conta pra gente como é que você inseria ele? Como que era, né? Você chamava? Uhum. Ele se propunha a ajudar. Ele foi um pai muito presente, às vezes, assim, porque o Yuri, meu filho, teve muita cólica quando bebê. A noite inteira ele chorava. Então ele falava: não, deixa que eu vou ficar metade da noite com ele. E ele ficava Às vezes metade a da gente acha noite. que eles vão saber o que fazer ou vão ter a iniciativa, como a gente tem o instinto, né? Ou a gente tem Aham. as tentativas ali mais próximas. E às vezes a gente tem que dar nomes, né? Pedir mesmo, Uhum. falar, né, Pedir Paty? Ó, você ajuda. pode fazer exatamente isso, né? Então foi assim, ele se propunha ajudar, ficava. Quando ele via que o bebê queria mamar, ele me chamava, me acordava para eu dar de mamar para ele. Então, assim, foi uma troca muito boa. E aí foi decorrendo, né? A amamentação, ele depois começou a estar inserindo outros alimentos, ele começou, além de mamar em mim, ele mamava também um pouco de complemento por um tempo, mas ele nunca abandonou o peito até 1 ano e 7 meses, né? E Então aí, foi como é que assim. você fez o desmame, amiga? Como é que você foi ajudando, né, nessa substituição, nessa simbolização, né? Isso. Essa inclusão, né, de mais pessoas e principalmente do pai, eu acho que Do foi pai. mais tranquila para você. Mas e, né, Foi. Uhum. né, o Cada caso é um caso, simbolizar, né? Uhum. realmente, né, o substituir, como que Isso. você fez? Foi aos poucos, ele começou a se alimentar bem, né? Ele já não precisava realmente Uhum. do peito, não era aqui, assim, para a vida dele. Ele não dependia mais do seio. Então, eu fui inserindo a mamadeira, as comidas, e fui incentivando ele a passear mais com o pai levava, ficava mais Uhum. tempo sem mamar, né? Aí foi um processo assim, não foi fácil, às vezes eu tentava ficar um tempo maior sem dar, mas às vezes ele voltava e pedia, aí eu É. deixava ele mamar, Eu acho que né? tem alguns fatores, né? Não sei se as meninas vão concordar, que às vezes facilitam, né? Então, por exemplo, a Uhum, escola, o trabalho, né? Então você acaba uhum. tendo que realmente, né, ter essa substituição. E tem Substituição. crianças que pegam super bem, né? Tem crianças que Aham, já não, tem mais e já não. dificuldade. E aí, uma das questões que eu acho muito legal da gente trazer aqui é a questão, né, do teste psicológico que ele faz, que é aquela coisa do jogar os brinquedos no chão, né? A gente vê que toda criança faz isso e não sabe por quê, e geralmente é nessa mesma fase, né? E isso tem muito a ver com essa questão, né, de deixar a mãe poder voltar, de poder deixar a mãe para experimentar outras coisas e, né, conhecer e ter outras Uhum, satisfações, mas ver que a mãe continua ali, né? Então eles uhum. fazem esse jogo, né, de jogar, de ir e voltar. Então eu acho que isso é um teste psicológico mesmo, e eu acho que nesse momento é muito importante essa simbolização nesse sentido, que não é o leite, né? Não é Uhum. o alimento, mas a segurança vai permanecer ali, o carinho, o momento com a mãe. Então a mãe, né, ser algumas mães que são coach, até elas falam, né? De ser o coach do bebê, mas é de fato você ser o continente, né? Você tá ali para ele vai ter a experiência dele poder voltar e ter ali a segurança em você, né? Uhum. É muito Muito importante. legal. E Meninas querem? assim, Pode não, só falar, Gi. finalizando para passar para as meninas, para elas darem a opinião delas, é assim que a mãe gera, né, a criança, muitos autores falam isso, mas o Sim. pai, ele gera o bebê, o filho, né,
na subjetividade. Ele não sentiu o que a Perfeito. gente sentiu, mas ele vai sentir a partir da relação, né, que vai se Muito estabelecendo. legal. Ai, muito legal você trazer isso, Gi, porque eu estava vendo, se eu não me engano, é o próprio Winnicott ou Lacan que traz essa questão da singularidade. Então, no momento do desmame, né, que a criança começa a ter autonomia, que ela começa a ser ela, e não, né, uma coisa só com a mãe ou o próprio peito, ela começa a ser alguém. E quando o pai, né, traz faz essa entrada nessa relação, é muito bacana porque você consegue realmente ter essa separação de eu sou alguém, né? O meu pai é outra pessoa e minha mãe, então existem outras pessoas. Então é um momento muito importante dele realmente, né? Ele usa uma frase que é muito bacana que ele fala: eu não posso ser um obstáculo para a autonomia, né? E essa singularidade do bebê. Quando eu impeço que o pai entre ou que o bebê, né, tenha esse desmame. Né? Então, é como se você impedisse ele se tornar alguém, impedisse ele conhecer o mundo e outras relações. Né? Muito legal, Gi, você trazer isso. Sabe o que eu fiquei pensando, Gi, quando você foi falando aí? Até por conta das propagandas de amamentação, né? Aquela coisa bem bonita das atrizes amamentando, amamentar é um ato de amor. Para quem não tem contato com pessoas que amamentam e de repente tem um filho, rola uma frustração, porque não é papum, né? Você dizendo aí foi um processo, né? Em algum momento você teve que suplementar, né? Em outros momentos você teve que deixar ele com o pai para você poder respirar, né? Que isso também te fez um bem. Quando você disse que começou o desmame, foi gradual, não é que assim, você acordou e disse assim, pronto, agora Yuri não mama mais. Não. Você mesma falou, né? De vez em quando ele voltava e tudo bem, a gente vai respeitando o processo. Então, a gente fica, às vezes, escuta, né? Até no consultório, as mães com a fantasia de que ou a criança vai ser amamentada e vai ser perfeito, ou não vai rolar. E existem muitas situações diferentes nesse meio, né? Nem sempre é um conto de fadas, mas os próprios desafios também deixam muito prazeroso, né? Uma conquista, um incentivo, assim. Então, eu achei bem interessante na sua fala que durante esses 1 ano e 7 meses, você teve vários momentos diferentes. E eu acho, puxando um pouco, Paty, para o assunto de quem realmente não tem o leite, ou não consegue, ou machuca muito o seio, né? Ou o bebê não pega, ou as próprias pessoas que fazem adoção, né? E aí você tem uma situação que você de fato não tem. E aí como, né, manter esse vínculo, esse desenvolvimento psicológico, né? Porque o nutricional a gente vai tentar, né, com suprir, suplemento, né, outras formas de alimento, até com sonda muitas vezes, bombinha, né? Mas existe a questão psicológica mesmo, né? De você garantir que tenham a segurança. Sim. Eu trabalho muito com gestantes e puérperas e a gente percebe que às vezes é indiscutível, né? A ciência já trouxe para a gente o tanto que o alimento, o leite materno enquanto alimento, ele realmente faz a diferença em relação à imunidade, à nutrição. Mas também não basta só você dar o leite materno, né? O processo de simbolização durante a amamentação, esse vínculo construído com essa mãe, ele tem muito mais a ver com o olhar, com o toque, com a mãe estar conectada naquele momento. Então, às vezes, eu trabalho com mães que têm outros filhos e que estão esgotadas ou que não têm rede de apoio e por algum motivo, ou até com depressão pós-parto e que ainda não foi detectada, e por algum motivo
elas não conseguem se conectar com o bebê enquanto eles estão Mesmo mamando. tendo leite, né? E a gente trabalha exatamente isso. Que mesmo legal. tendo leite, o vínculo ainda fica superficial, porque aquela mãe não consegue se conectar de fato. E aí a gente pode também trabalhar essa relação de afeto, né? E eu acho Às vezes, antes era a TV. Antes as mães ficavam assim, assistindo TV e com o bebê no peito, né? E agora a gente percebe que é o celular aqui, né? Segurando aqui, e o bebê aqui, e ela fica olhando o celular, né? Então a gente está tendo que fazer algumas intervenções nesse sentido. Que bacana, Paty. E falando já também do próprio desmame, né? A dificuldade, às vezes, da mulher de voltar de perder o poder, né? Que ela imagina ter sobre aquele vínculo, sobre aquele filho, e de ter que encarar todas as relações afetuosas, né, e até sexuais novamente na vida dela, e a rotina da vida dela de novo, isso também acaba, né, e eu acho que o medo da perda desse vínculo que foi criado muitas vezes também acaba pesando muito, né? E uma das questões que a gente comentou aqui né, o período, qual que é o período, né, ideal? Que é como a gente falou, você ter a amamentação é algo que é estimulado, mas o mais importante é o vínculo, né? Se você consegue suprir a nutrição de alguma forma. E o mais importante, né, da mesma forma que amamentar, é você pensar nesse desmame, você ter esse desmame e muitas vezes entra essa discussão, né, do quando é a idade, qual que é o melhor momento, e é uma discussão assim de várias, né, as nutricionistas falam que até 24 meses, né, mais ou menos isso, tem os psicólogos que vão aí de 12 a 18 e para a OMS até 6 meses, por exemplo, né, que é a fase nutricional importante. Então, não sei se vocês também, né, a Gi trouxe que foi até 1 ano e meio mais ou menos, né, Gi? Então, como que vocês veem isso nessa questão que a gente está falando psicológica mesmo, né? Desse vínculo, né? O quanto é importante manter essa amamentação né, até esse vínculo e como também é importante você criar essa autonomia, né, com esse desmame para que ele tenha essa subjetividade. Bom, eu vou falar um pouquinho, né? Eu estava ouvindo vocês falando aqui, eu acho que quando a gente fala de vínculo, a gente não fala nem de tempo, né? E nem de qualidade do leite. Porque, assim, a amamentação, como a Patrícia disse, né? Nos outdoors, ela é muito linda, né? Então, assim, a gente vai... eu já palestrei muitas vezes em curso de gestante, antes de estar gestante. Depois de gestante, eu fiz 2 cursos de gestante também. A gente vê muito vídeo, né? E ali é muito lindo. Os médicos falam, os pediatras, né? Os obstetras, que é importante a amamentação, né? O aleitamento materno. Aí fala-se da formação da arcada dentária, fala-se dos aspectos nutricionais, né? A gente estuda lá na psicologia, eu fiquei lembrando, se eu estiver equivocada, vocês me corrigem, eu acho que era René Spitz, não era? Que falava da importância do primeiro olhar, Sim. que é aquele momento ali, né, da mãe. Le Boyer também. Isso. Mas eu acredito que é importante a gente falar de outros aspectos também, né? Porque eu já convivi um pouquinho com mamães de UTI, né? Tanto no trabalho como no consultório, ou dentro do hospital, ou pessoas próximas, sim, né? E vem aquela frustração, né? Que às vezes é dolorido ali aquele processo de tirar o leite na bombinha. Ah, mas ele está recebendo o meu leite, né? É tão importante receber o meu leite. E algumas não vão conseguir, né? Não vão conseguir amamentar. E aí eu já ouvi muitas vezes assim, como eu vou ter vínculo com o meu filho se eu não tenho leite, né? E aí eu fiquei pensando muito nisso que a Paty falou. Às vezes tem leite jorrando e não tem vínculo. E muitas vezes não tem leite e tem um vínculo fortalecido, né? Então eu acho que é entender esse processo. E mesmo tendo, é aquilo que eu falei, né? E mesmo tendo desmame, o vínculo continua, né? Lógico.
Sim, ele continua, né? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, assim, né? Mamãe já um pouco mais velha, eu me lembrei da Mayra falando um tempo atrás que quando a gente se torna mãe, parece que a gente esquece um pouquinho tudo que a gente estudou, né? Tudo que a gente falou para as outras pessoas, todas as orientações. E eu amamentei filho, né? Os primeiros dias foram difíceis porque eu estava aprendendo a amamentar e ele estava aprendendo a mamar, né? Então a gente fica com toda aquela preocupação se o narizinho está respirando, se a pega está correta, se o leite é suficiente. E aí a gente escuta de todos os lados, né? Seu leite está fraco, come canjica, toma muita água, né? E às vezes a gente esquece da gente, né? E eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu me recordo de vezes em que eu terminava de amamentar e a sensação que eu tinha era que eu ia desfalecer, de tanta fraqueza, né? Passa mal e aí mesmo. a gente começa a perceber que a gente esquece que a gente precisa se alimentar bem, né? O cabelo cai, né? O cabelo cai absurdamente porque a gente enfraquece, né? Todo aquele cabelo bonito da gestação, né? A pele bonita, as unhas que não quebram, desaparece. As vitaminas vão no chão. Fica de lado, né? Sim. A gente esquece a sexualidade, é só o momento de amamentação mesmo, né? E às vezes o desgaste e o cansaço, ele não vai trazer tanto benefício quanto se a gente conseguir respirar e entender que para a gente amamentar, a gente precisa estar bem. Para a gente cuidar, a gente precisa estar bem, né? Então, eu queria até falar um pouquinho sobre isso, que ontem mesmo eu estava assistindo uma live de 2 nutricionistas que estavam falando sobre isso, né? Hoje é dia do nutricionista e aí eles fizeram sobre a amamentação e ele estava dizendo justamente isso, que ele recebe no consultório dele mulheres que estão assim, um caco, né? E aí era que ele começa a fazer ali a leitura nutricional, logicamente não vou entrar nessa área porque eu não entendo, né? Mas ele começa a fazer ali uma anamnese nutricional e ele percebe que às vezes ela está comendo o que dá, um pão, aí às vezes já não dorme bem, né? Já não dorme bem, não come bem. Então, e o quanto é importante a gente se olhar nesse momento, sem dúvida, né? Cuidar, e até com o marido, né, alimentar. eu acho que quem tem essa possibilidade de ter ali, né, ou a própria rede de apoio que a gente falou na nossa, né, você ter um momento, né, também para poder estar, né, com essas pessoas, né, para deixar um pouquinho com essas pessoas, para você poder se cuidar um pouquinho, né, se alimentar um pouquinho melhor, dormir melhor. Eu acredito, tanto na minha experiência profissional quanto na pessoal, que nesse dilema entre deixar de fazer pelo outro e fazer por mim que começa a gerar a culpa, né? Da mãe, do tanto que ela tá fazendo bem ou não. As escolhas que a mãe tem que fazer, né? Porque, por exemplo, eu amamentei exclusivo muito pouco, porque antes dos 4 meses, os meus filhos já foram para a escola, porque eu voltei a trabalhar. Eu trabalhava num regime de licença maternidade de 4 meses e eu não tinha opção de não trabalhar, né? Porque é por isso que eu tô falando das nossas escolhas. A gente perde um pouco do tempo de qualidade junto, mas a gente garante um pouco mais de conforto. Segurança. Ou às vezes todo o conforto, né? Como no às vezes caso, a questão de sobrevivência, né, para alguns. Exatamente. Uma realização profissional, né? Sim, independente do cenário, eu sinto que a mãe, ela sempre está com esse dilema, né? O tanto que eu faço por mim e o tanto que eu faço pelo outro. E é difícil esse equilíbrio, né? Porque até quando você resolve fazer muito mais pelo outro do que por você, que é o que a Larissa está falando, ela fica tão mal que ela não consegue mais amamentar e ser uma mãe presente e ativa, né? Então, o equilíbrio vai garantir que você ainda continue fazendo. Perfeito. Então, você pode amamentar,
mas você também pode se cuidar, né? Você pode ter o seu momento, a sua vida, o equilíbrio. E eu acho que o desmame traz isso também. O momento em que a criança tem a necessidade de ser autônoma e ter a sua subjetividade e você retomar a sua vida, né? Mas isso não perde o vínculo. Então é sempre esse equilíbrio, essa dança de equilíbrio, né? Sim. Perfeito. E assim, também eu fico quando você soltou a pergunta para a gente, né? Ai, que horas? Qual é o momento certo? Não tem uma resposta pronta para isso, porque como você também disse, cada organização, cada teoria, né? Ela dá um pitaco, né? Em relação a quando começar e quando parar. Você mesma trouxe, né, Prati? Eu fui muito parecida com você, foi 4 meses porque eu tinha que trabalhar, mesmo a OMS falando que são 6, mesmo os nutricionistas falando que são 24, né? Então, é isso mesmo. Mas eu acho que vai depender muito de cada dupla, né? Porque e as fases da amamentação, né? Quando você diz assim, pode amamentar e pode se cuidar. Eu acredito que, como a Lara trouxe, nas primeiras semanas não cabe cuidado, é impossível, porque você está aprendendo ali uma coisa nova, né? Ele precisa mais, né? Cuidado é muito menos do que a gente consegue. Depois as coisas vão se equilibrando. Sim. Depois, a amamentação não é mais o centro da alimentação do bebê, né? E é aquele momento assim, ou de manhã ou à noite, e o resto do tempo ele vai com o pai, vai com a rede de apoio. Então, vai depender muito da dupla, né, gente? É muito individual mesmo, né? E eu acho que aquela coisa que a gente falou na webinar anterior da fase, que a gente começou falando aqui nessa webinar, né? Quando ele muda da fase oral para a fase fálica, né? Que ele começa a ver que não é só ele e a mãe, que existe um pai, que existe um mundo que ele pode explorar. Esse momento já são indícios, né, de que ele realmente já está e quando ele começa, né, com aquelas tentativas que a gente falou de jogar o brinquedo, de se afastar e voltar com a mãe, isso já são sinais de que ele está pedindo essa subjetividade, né? Eu acho que já que ele é um consegue momento... se separar, né, É uma coisa muito louca, eu acho até a Mária pode até trazer um pouquinho isso, que é o momento que a gente fica com receio de perder esse poder, esse vínculo, essa dependência, mas ao mesmo tempo é um momento que isso se fortalece mais, porque ele vai, mas ele volta. Então, que ele percebe que não é o alimento, não é o peito. A minha mãe é muito mais do que isso, né? A relação está muito bem formada. O Winnicott fala isso. Quando você tem um processo de amamentação muito bem estruturado, o desmame, ele vem para fortalecer a relação, né? A mãe e o filho, porque ele sabe que ele é separado da mãe, mas que existe uma mãe que ele ama essa mãe, né? Então, é a presença mesmo separado. Exatamente, essa dança de vai e vem, mas que se tem esse vínculo bem formado, ele vai ajudar nesse processo, ele vai permanecer, ele vai se fortalecer, né? Eu acredito que isso que a Patrícia falou me faz pensar muito, né? A gente precisa ler, precisa ouvir, precisa se orientar, mas a gente não pode ser enrijecido em nada. Né? Então, às vezes, o que me preocupa é uma rigidez de algumas teorias, de algumas leituras, né? Então, assim, o bebê vai mamar de 3 em 3 horas, né? Aí depois você vai introduzir alimentação e aí ele vai... Então, assim, fica muito rígido. E vai mamar até os 6 meses? Aí muda o peito, né? Você fica 1h30 num peito, depois vai 1h30 para o outro. E 6 meses e 1 dia tudo muda, né? Não é assim. Então, é preciso entender mesmo essa dupla, né? Então, a mãe e a criança, elas vão se conhecendo e elas vão descobrindo as necessidades, né? Eu me lembro quando eu ganhei, né, o meu filho, eu estava na maternidade ainda, e aí eu já tinha recebido alta e ele ainda não, né? A gente estava aguardando o pediatra. E aí uma enfermeira entrou no quarto e falou assim, que horas foi a última mamada dele? Né? Eu não vou lembrar a hora exata, lógico. E aí ela falou, não, você tem que acordar ele, você tem que acordar ele. Eu falei, mas moça, são 10 minutos, era 10 minutos de diferença do horário,
né? Aí ela pegou ele assim no bercinho, eu tava de cesárea, né? E já colocou no meu braço, falou, ele tem que mamar, você tem que sacudir ele, você tem que acordar. Pega o algodãozinho, né, Lara? Molha o pezinho, molha a testa, tem que acordar. Sim. E aí, assim, eu fui construindo essa relação com meu filho, né? Então, no início foi livre demanda. Então, se ele dormia 4 horas seguidas à noite, gente, isso era uma beleza. Eu não ia acordar ele para mamar, porque tinha que ser de 3 em 3 horas, né? A gente vai percebendo as necessidades da criança com o tempo, vai entendendo as nossas necessidades também, né? E uma coisa que, assim, para mim, né, no começo, eu sempre pensava nessa questão de que era um momento muito meu e dele, e meu, dele e do pai. E aí é onde eu falo que às vezes o outro atrapalha, né? Então, eu antes de ser mãe, eu já pensava assim, depois que eu fui mãe, eu concretizei que a gente não fica visitando demais mãe nos primeiros dias, no primeiro mês, no segundo mês, né? Porque assim, você tá tentando amamentar, você tá aprendendo, a criança tá aprendendo a mamar, aí toda hora chega uma pessoa diferente, né? você fica desconfortável, porque a pessoa não para de conversar, e aí tem vários palpites. Então, é um momento que precisa ser muito privativo, da mãe com o bebê, do pai estar ali presente, né? Ah, mas o pai não vai aumentar, como a Gisele falou, né? Peraí, só um minutinho, Paty. Mas o pai vai ser presente, né? Ele vai ajudar, ele pode ajudar a mãe, por exemplo, no meu caso, só para fechar, teve um descuido, né, no hospital e eu desmaiei. Estava com 20 horas mais ou menos de cesárea e eu desmaiei por 2 vezes seguidas e por 2 vezes seguidas eu caí em cima do braço, né? Então, esse braço meu aqui, eu acredito que se eu tivesse sido um ortopedista na época, porque logicamente eu não fui, né? Teria dado uma luxação, então eu sentia muita dor. Nossa. Então, o papel do Júnior muitas vezes era me ajudar a amamentar do lado de cá. Segurar. Segurar o braço para que eu conseguisse amamentar do lado direito. Então, cada pessoa vive não um tempo, ser nem muito, né? nem pouco, né, Lara? Eu acho que é isso, você respeitar esse momento do vínculo. Acho que a Paty trouxe a questão do celular, né, das mães estarem hoje mais no celular do que no momento do vínculo. Esse é um momento do vínculo onde as pessoas têm que também respeitar esse momento, né? Muito interessante. O que eu ia falar é que, de novo, o que a gente precisa aprender é perguntar para a mãe o que ela quer. Porque a sua experiência de visita foi muito parecida com a minha, eu também não gostava, me atrapalhava, porque eu morava numa casa que eu tinha que descer a escada para abrir e eu estava sozinha com o bebê. Mas eu também tenho uma pessoa do meu convívio que queria muito visita e não teve. Então, a gente tem que começar, né, nesse mundo digital, que a gente consegue mandar uma mensagem. E a gestante, a puérpera, ela lê. A hora que ela pode, a gente tem que dizer assim, tá tudo bem com você? Você quer que eu vá? Você prefere que eu vá semana que vem? Você quer que eu passe e deixar alguma coisa para você? A gente tem que aprender a se comunicar com a mãe, porque quando nasce o bebê, todo mundo quer conhecer, porque é maravilhoso, eles são mágicos, aquela carinha. E a gente não pode esquecer que a mãe está segurando todas as pontas naquele momento. E que a gente tem que saber o que ela quer. Porque é muito diferente para cada uma mesmo. E a gente não vai adivinhar, né? Sim, porque e eu acho que, único, né? Depende. É único, exatamente. Pode falar. Não, é isso mesmo, é único. E eu acho que é aquilo que você comentou, é uma dança, né? Tem um momento que você precisa do vínculo e tem um momento que você precisa dar espaço para as pessoas, que é aquilo que a gente falou do desmame. Precisa entrar, né, a intervenção do pai para esse jogo simbólico, né, para essa substituição, e você precisa das pessoas em alguns momentos da rede de apoio para você também se cuidar, né, que foi o que a gente falou. Mas tem momentos que você precisa estar ali criando, né, nesse momento de vínculo. Então é uma dança que tem é o que a gente falou, é cada um jeito, né, o que você trouxe, Paty, é cada um mas realmente um momento diferente, né? E ainda, se eu puder dar um recado
para as mãezinhas que estão nos assistindo, né? Peçam ajuda, porque todo mundo que está em volta de vocês quer poder fazer alguma coisa por vocês e às vezes não sabe muito bem como. E se achar que não tem uma rede de apoio familiar, na vizinhança, na comunidade, pede ajuda na unidade de saúde, para o pediatra, procura um psicólogo, porque não dá para passar por esse momento com menos sofrimento. Então, a gente precisa aprender a... Perfeito. É isso mesmo, Paty. Eu acho que as mães, elas têm que realmente, né, pedir, contar com essa rede de apoio, pedir principalmente na fase do desmame, né, ela tem que deixar o pai entrar, né, para que tenha realmente essa simbolização, essa criação de autonomia, de singularidade, né, do bebê. E acho que também tem um momento, né, da gente retomar a vida, né, as nossas relações afetivas, mas é aquilo que a gente falou, né, que a gente vem falando, sem deixar de ter esse momento com o vínculo, né, e manter esse vínculo, e fortalecer esse vínculo, né, não só por uma questão nutricional, né, mas uma questão... E tem uma coisa que eu queria só comentar, assim, rapidamente, que o bebê, ele tem, né, ele precisa desse apoio para a mãe, porque é a primeira perda, né? Mas essa falta do objeto, ela é a mola da relação desse sujeito com o mundo. Quem fala isso é o Winnicott, né? Então, eu acho que tem bem a ver com tudo que a gente vem falando, né? Queria que a Mayra trouxesse um pouquinho sua visão, sua opinião aí sobre esse vínculo, e esse vínculo está bem fortalecido para conseguir entrar nesse processo de desmame também. Olá, gente. Dá para ouvir? Dá para ouvir, tá ótimo. Tá. Eu acho que é muito subjetivo mesmo, e concordo com a Paty. Vou voltar um pouquinho, tá? Do que as meninas estavam falando, que tem que perguntar para a mãe. Eu sentia falta de gente, porque eu gosto de gente por perto. A questão é que as visitas, eu vi uma vez uma frase que é assim: quando nasce um bebê, nasce uma legião de palpiteiros. Então, nós queremos receber, eu queria receber visita, obviamente que não queria receber palpiteiro, mas assim, a cultura da cidade que eu moro é um pouco diferente da que eu nasci, então não tive esse problema nem de palpiteiro e nem de visita. Tive algumas visitas, claro, mas assim, eu acho que meus dias poderiam ter sido mais movimentados, né? Em relação nesse processo aí de aleitamento, vou fazer um resumozinho. Gabriel nasceu com 34 semanas, então é na 34ª semana que eles aprendem a sugar dentro da barriga. E aí, ele não sabia sugar, né? Então, eu precisei da equipe no hospital. No primeiro dia, quando ele nasceu, ele não foi direto para o peito, porque eles achavam que, né? A equipe achou melhor não, e eu não questionaria. Aí ele foi para o meu peito 11 horas depois que tinha nascido e mamou. E eu, nossa, que maravilha. No dia seguinte, ele não pegava o meu peito, era de jeito nenhum. Né? Ele ficou na UTI, ficou na incubadora e tal. E aí foi todo um processo, um aprendizado, né? Mamar muitas vezes, o ato do aleitamento, muitas vezes é incômodo e dói realmente, não é aquela propaganda tão linda e maravilhosa, né? Mas cada um vive de uma forma, provavelmente tem gente que vive mais leve, tem gente que vive de uma forma bem, né, dolorosa, né, e com muitas dificuldades. E aí, nesse momento atual, a gente estava vivendo aqui em casa, né, o processo do desmame. E é muito confuso, porque assim, nós temos os extremos das teorias, né? Que se você entrar no site da Sociedade de Pediatria, diz que o normal do ser humano
mamar de 2 a 4 anos, e por isso tem gente que faz o desmame precoce, e tem teorias que dizem assim, ao infinito e além, meu filho vai mamar enquanto quiser. E aí eu acho que é muito próprio da mãe querer acertar, né? E com tantas informações, e informações com polos diferentes, você fica meio, né? E agora? Né? Mas, de fato, o Gabriel está com 2 anos e 3 meses. Eu acho que está no momento, né, da gente vivenciar isso. Nossa primeira tentativa ocorreu para ele, assim, foi muito desorganizador. Ele realmente ficou muito bravo, né? Foi bem difícil. E de forma gradual, né? Não é um desmame bruto da hora para outra. E, na verdade, né? Eu decidi que eu não preciso dizer para o meu filho que o meu peito feriu, que eu tô dodói. Não, é porque agora você já está grande e não, né? Tem outras descobertas, tem outras experiências. E a gente conseguiu, depois de 1 semana e meia, assim, não era de birra, não. Ele estava, assim, para além das birras, né? Porque ele realmente ficou muito bravo. A gente conseguiu, durante 3 dias, ele não mamou, mas aí todos nós aqui em casa pegamos o Covid. E diante, né, dos sintomas dele, que ele teve febre muito alta, teve um dia que ele passou a noite toda com muita febre e no amanhecer ele estava muito desorganizado, sem posição, não queria colo, não queria chão, e disse, eu vou colocar ele no peito. E foi colocar e ele se acalmar, né? Então, é uma descoberta. Eu acho que essas teorias, elas realmente, o acesso à informação que nós temos hoje é muito favorável, mas se nós não tivermos cuidado, também é desfavorável, porque a gente perde a capacidade do olhar e do descobrir como aquela dupla ali vai funcionar da melhor maneira, porque a gente está tão cheio de informação que a gente fica cristalizado e perde essa sensibilidade do olhar, né? Então, assim, o Gabriel, ele mamava a cada 3 horas, de fato, porque ele tinha que ganhar peso, né? Então, assim, quando a gente teve alta, no hospital ele fazia translactação, que era além dele mamar, eu antes ordenhava o leite, coloco uma sondinha na boca, quando ele sugava, ia não só o leite que ele estava tirando do peito, como um leite que estava ali no copinho que eu tinha ordenhado antes. E aí, ele assim, a gente recebe alta com a consulta para o pediatra no dia seguinte. É uma pré-condição, né? Para você ter alta. E aí, depois dessa consulta, você retorna depois de 2 dias e ele vai passando 2, 4, 1 semana, né? Então, assim, eu precisava, inclusive, acordá-lo de noite. Não precisava acordá-lo, mas eu precisava colocar para mamar de noite. E esse reloginho funcionava. Assim, era muito rígido mesmo. Tanto é que eu digo, né, que eu fui uma mãe funcional. Porque naquele momento tinham coisas muito objetivas e práticas que o Gabriel precisava. Como eu me senti só, não tinha alguém que desse esse suporte, eu pudesse materná-lo de uma forma diferente. Então, assim, foi muito funcional. Eu sinto isso, né? Que eu fui uma mãe funcional. E aí até a minha psicanalista na época virou e disse assim, ela teve a oportunidade de conhecer e ele disse assim, ele não me parece uma criança que não é olhada. Ela disse, olha, seu filho é olhado sim, não tem nada só de funcional, né? E eu, que bom. E é uma pessoa que eu considero muito as colocações, então foi assim um acalento. Mas voltando. Então, assim, quando o pediatra deu alta, como ele ainda não estava lá na curva do peso, eu continuava pegando e dando de mamar. Na verdade, ele nunca chegou nessa curva, era sempre abaixo, né? Mas eu não sabia, eu tinha a esperança que chegasse, mesmo sabendo que ele estava saudável e estava tudo bem. Então, é uma experiência muito particular. Vai do que é possível, do que a gente consegue fazer, né? Porque às vezes, assim,
antes de ser mãe, a gente idealiza um monte de coisa que na prática às vezes não é possível viver, né? Então, assim, esse processo da criança do desmame, como, né, a Erika falou, esse jogar as coisas e pegar, o ir e vir, é esse exercício que ele vai fazendo, né, do ter o peito, que é uma extensão dele, e aí ele vai ter que aprender que não é uma extensão dele, que o peito é da mamãe, que ele é uma outra pessoa e que ele pode ter outras coisas fora aquele peito. É esse processo de internalização, né? Que o adulto já tem isso muito definido. Por exemplo, eu sou casada e meu marido vai trabalhar, eu vou trabalhar, e a gente sabe que vai voltar e os dois vão estar ali, né? A criança não, ela tem que elaborar esse processo de saber que vai, volta e não se perde, né? Exatamente. E aí brinca de se esconder, cadê o Lili, cadê? E volta, achou, né? E tá ali inteiro, e tá ali a situação, né? Que nós podemos... E eu acho, assim, pontuando o que você falou, eu acho que tem muitas mães, né, que passam, e muitas mães que não passaram, não tem nem noção do que é, né, você ficar ali numa UTI ou ver o seu filho ali. Eu acho que isso acaba influenciando e o seu time acaba sendo diferente da criação do vínculo, né? E eu acho que, além disso, isso também vai influenciando no próprio desmame. E você teve um caso de uma pandemia no meio ainda, né? Então, para a gente ver como esse tempo, existe essa vamos dizer, esse desenvolvimento psicológico, mas ele depende do tempo de cada um, né? Ele depende das circunstâncias que cada um passou, né? Uma coisa muito importante que eu vi numa live, Denise, esqueci o nome, mas assim, que não existe um tempo ideal, né? A idade ideal, essa é a idade do desmame, né? Mas é necessário que seja um movimento que parte da mãe, porque é muito peso para a criança ela dizer, agora eu não quero mais, né? Então, assim, que esse movimento do desmame, ele tem que ser a introdução à frustração que é dada pela mãe, né? Porque a criança vai ter muitas frustrações no decorrer da vida, e essa a gente pode até, né? É claro que é a primeira grande frustração. E da forma que a gente consegue conduzir isso é difícil, né? Não vai, pouco provável ser tranquilo, mas existe, né? Mas a forma de conduzir isso é para a vida inteira daquela criança, sabe? Para as próximas relações. E eu acho, mas um ponto importante da gente colocar aqui também, né? Claro, por mais que tenham várias teorias e que tenham várias pessoas, né, com histórias diferentes, eu acho que muitas vezes precisa de uma intervenção médica mesmo, né? Você mesma colocou, né, que você faz terapia. Eu acho que nós, até por sermos psicólogas, e nós também fazemos, né? Eu acho que isso ajuda a gente muitas vezes, porque a gente às vezes teve alguma questão no vínculo, ou alguma questão quando a gente está voltando, né? Em relação à nossa parte feminina, sexual, as relações, a nossa volta para a vida, e às vezes a gente precisa de uma orientação, de um apoio, de ressignificar alguma coisa que a gente só vai saber disso a hora que a gente está passando por esse processo, né? Então, muitas vezes eu tenho algumas pacientes que elas não se davam conta que elas tinham dificuldade de relacionamento, e relacionamento conjugal ou com o marido. E quando ela vive, né, o filho e essa fase do desmame, isso se acentua. E muitas delas falam, essa pandemia também fez a gente reviver algumas coisas que a gente nem sabia ou que a gente escondia da gente mesmo. E de fato, às vezes pode ter algum problema nesse processo, e é importante que a mãe saiba desse processo, não se prenda, né, a um tempo ou a ser rígido, como a Lara falou, né, ser assim, 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 mas que ela saiba que existe essa fluidez e que pode ter intervenções, né, para cima ou para baixo, mas que tem alguns momentos que ela se torna mais dolorida, ou para você, ou para o bebê, ou para o marido, e que às vezes você precisa de um apoio, né, para ressignificar algumas coisas que vão fazer parte desse processo.
né? Então, eu acho que é importante a gente colocar isso, né? Eu tenho muitas mães que elas não conseguem voltar para o seu lado feminino, o seu lado sexual, e elas acabam colocando o filho e o desmame, né, como uma válvula ali. Então, eu acho que às vezes é necessário, ou muitas vezes a própria amamentação, né? A mãe, ela não consegue estabelecer vínculos, ela não teve isso, ou ela nunca teve na vida, ou ela teve algum trauma, e é nesse momento que ela vivencia isso e traz isso à tona, e que ela precisa ressignificar, né? Eu também acho que existem outras formas de se vincular, né? Porque senão a gente faz uma conexão única com o aleitamento e com a amamentação. E, de fato, tem mulheres que não conseguem amamentar, sim, né? Sim. Então, assim, o aleitamento, o leite materno é o alimento ouro, né? Mas nutricional, né? Vamos dizer, é físico. Né? Biológico. E é com certeza um facilitador, né, para esse vínculo, né? É um agente facilitador e aí que promove, que fortalece, mas não é a única forma, né? Tem outras formas, né? Tem o olhar, né? Eu até queria fazer um paralelo, porque como é muito inegável, né, que a amamentação é importante, às vezes não fica claro para as pessoas o tanto que é importante o que você está falando, Mayra, que não é a única forma. Por exemplo, quando a gente fala de parto humanizado, parto natural, é inegável que até psiquicamente o ato de estar expulsando aquele bebê, o esforço que o bebê faz para sair, isso tudo tem também um impacto psicológico, além, né, de físico. E a gente sabe que as mães que têm parto cesárea não são menos mães. São situações diferentes e não são menos. A mãe que não amamenta não é menos mãe, né? A mãe que não pode ou até que decide por questões muito particulares dela, ela vai ter uma vida toda para se vincular com o seu bebê, ela vai poder amar esse bebê, independente de ter amamentado ou não. Perfeito. Isso é muito importante. Meninas, eu acho que uma das palavras, só para fechar, Sim. Acho que uma das palavras mais importantes que a gente falou hoje aqui é processo, né? Quando a gente entende o que isso significa, a gente traz uma tranquilidade na maternidade em qualquer situação, né? Eu acho que entender, isso que a Mayra falou para mim foi fantástico, porque é entender que vínculo não está diretamente associado com aleitamento materno e que amamentar não está direcionado somente ao ato de nutrir fisicamente o filho, né? Então você pode amamentar o seu filho com ele no seu colo, sentindo o teu cheiro, com um suplemento se você não tiver o seu próprio leite. E você vai estar amamentando ele emocionalmente, você vai estar amamentando ele de várias outras formas. Então eu acho que é entender que cada um vai viver um processo. E o desmame, ele também é um processo. É um processo entre mãe e filho, que não pode ser. Eu acho que a maneira como você sente, né? Como você vai sentir essa relação. Uma curiosidade, Éricazinha. Érica, tem mães tem casos de mãe adotiva que quis amamentar o filho e que conseguiu produzir o leite. Olha só. Porque tem toda essa questão da ocitocina, não sei se estou... hormônio ocitocina. Né? E aí tem relato, né, sim, de mães adotivas que conseguiram amamentar. E assim, tudo é possível, né? Eu só queria fazer só fazer uma colocação, tudo que vocês falaram foi maravilhoso, enriquecedor, e assim, cada um sente de um jeito diferente, né? Vivencia de uma forma diferente. Cada um é único, não tem como questionar. E a importância da gente citar também que, assim, a inclusão desse terceiro que a gente falou, que nem sempre é o pai. Sim, né? Verdade. É uma figura, né, que representa, que está ali para auxiliar, porque por N questões, né,
pode não ter um pai aí nessa relação, Sim. como também pode não ter uma mãe e ter um pai que estabeleceu um vínculo com essa criança, né? Perfeito. Um outro cuidador, só para citar, porque às vezes, né, as pessoas vão É ter a falando, inclusão mas de um símbolo, né, terceiro para de uma ajudar, uma figura para ajudar nessa separação, né, nessa simbolização. E eu acho que é isso mesmo, o vínculo não está só atrelado, né, a essa questão nutricional e de amamentação, e ele tá, eu acho que a gente tem que estar o tempo todo, né, ali como mãe, trabalhando tanto esse símbolo que é a amamentação, né, quanto o símbolo que é o desmame, né, não necessariamente presos a essa questão de amamentar ou não e de quando e a forma de você fazer o desmame, mas o símbolo e o significado disso, né? Meninas, quero agradecer muito a vocês, muito obrigada por dividirem a experiência, dividirem o conhecimento de vocês e espero que a gente tenha ajudado as mãezinhas aí que estão nesse momento ou que conhecem alguém que está nesse momento. E logo mais a gente tem outras propostas aí de webinar para dividir com vocês. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, meninas. Gente. Tchau. Tchau, até mais.